Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andrea Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre relacionamento de casal e como manter viva aquele vínculo mesmo com os desafios e todas as coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Patrícia, você já se deparou às vezes com pessoas falando que o relacionamento já esfriou e que acha que não tem mais jeito? Muitas pessoas, mas hoje vamos conversar com a Mayara Tavares. Ela é psicóloga, psicanalista, terapeuta de casal, né? Terapia de casal e sexualidade é o foco dela. E ela vai contar pra gente tudo isso. Ela vai destrinchar essas questões. Muitas dúvidas. Dúvidas de relacionamento, que são muitas, inclusive. Então, esse podcast aqui vai render, hein? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Mayara. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, eu fico muito feliz de ver mulheres abrindo espaço para que nós possamos conversar sobre coisas que são tão importantes, que estão tão presentes na nossa vida. Então, muito obrigada. A gente aqui fica feliz e eu queria começar para você então, já estamos falando sobre mulheres, vamos falar um pouquinho sobre você, como que você resolveu se dedicar à terapia de casal e à questão da sexualidade. Bom, começou primeiro com a psicologia. Eu observei que a gente aprende sobre português, matemática, educação financeira, filosofia, aprendemos sobre sociedade e dificilmente a gente aprende de fato sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções e como lidar com elas. Então, a princípio, eu fui para a psicologia. Estando na psicologia, a partir de uma escuta clínica, eu percebi que relacionamento é uma questão muito importante na nossa existência. Então, se a gente pensa de uma forma antropológica, relacionamento é o que sustenta a nossa sociedade. E aí a gente pouco estuda, pouco aprende sobre relacionamento e vai vivendo quase que de uma forma instintiva. Então, a busca foi exatamente por isso. Através da minha própria experiência empírica, eu percebi, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, talvez eu não saiba muito bem como lidar com os meus relacionamentos. Através do olhar clínico, eu observei que as grandes questões da humanidade é sobre relacionamento. Então, foi assim que eu ingressei nesse lugar do relacionamento. E eu queria entender um pouco, assim, como foi... Você falou que teve essas questões pessoais. Foram muitas questões pessoais até você chegar e dizer, preciso entender sobre isso aqui, trabalhar com isso? Ou era algo que você já tinha pensado antes? Já era algo que tinha passado na sua cabeça? Uma dúvida que eu fiquei, porque a gente vive nesses relacionamentos e a gente se pergunta mesmo, né? Será que eu devo estudar sobre? Sim. Bom, acho que é uma ótima pergunta. E muitas vezes a gente não se faz essa pergunta, né? Então, sim, teve algumas questões na minha vida, bati cabeça, né? Tentei e percebi que tinha alguma coisa estranha, porque, por que eu não conheço? Por que eu não sei sobre relacionamento? Então, fui buscar entender um pouco mais e percebi que é uma coisa da qual realmente a gente não pode simplesmente deixar no automático. A gente precisa entender, a gente precisa conversar sobre, a gente precisa saber como que é construído isso na nossa sociedade, na nossa cultura. Está relacionado a visões religiosas, muitas vezes, a valores. Então, está relacionado à sociedade que você está inserida, ao ambiente que você está inserido, está relacionado à sua classe social. Então, todas essas coisas interferem nos nossos relacionamentos. E aí, a partir do momento que você se dispõe a questionar um pouco sobre isso e buscar entender por que os meus relacionamentos não dão certo. Eu ouço muito na clínica isso, né? Mayara, parece que eu estou sempre repetindo os mesmos comportamentos, tendo os mesmos erros, apenas com pessoas diferentes. Bom, então, vamos entender o que é isso que está acontecendo? Por que esses relacionamentos não vão para frente? Por que a gente está sempre indo para lugares muito parecidos? Por que mesmo, por exemplo, acho que esse é um exemplo muito importante para a gente. Por que muitas, por exemplo, mulheres que passam por violência doméstica, elas
mudam de parceiro, mas elas se mantêm em relacionamentos abusivos. Então, deve ter um motivo para isso. E aí é quando a gente começa a entender quais são as nossas dores, os nossos traumas, no que isso está relacionado, quais são as nossas crenças que nos levam para esse tipo de comportamento, para esse tipo de relacionamento, é nesse momento que a gente começa a transformar as nossas relações. E uma coisa que aí já emendo na outra pergunta, que eu fiz uma pergunta antes, né? Que é essa pergunta que eu queria fazer. Mas você fala muito da questão da escuta, né? Você trabalha escutando os casais e com essa questão da empatia, né? Eu quero que você fale um pouco pra gente, porque eu imagino que você deve receber muitos casais em crise, né? Assim como a gente vê aí que tem realmente muitas situações. E como que é o papel dessa escuta e dessa empatia dentro desses casais que você possivelmente atende com crises no relacionamento, que é algo bem comum que a gente vê aí. Certo. Bom, dentro do setting terapêutico, a gente precisa pensar que tem 2 lugares. Quando o atendimento, porque muitas vezes também o atendimento ele vem de forma individual, mas a queixa principal é o casamento, é o relacionamento, né? E outras vezes vem o casal para dentro do setting terapêutico. Então, quando o setting clínico é de forma individual, a escuta ela é um pouquinho diferente e a forma de atuação também torna-se diferente. Então, a gente vai trabalhar com aquele indivíduo, com aquele sujeito, com as demandas que ele vai trazendo e a gente vai fazendo dessa forma. Já com a questão do casal, o atendimento, ele vem de uma forma mais como mediadora. Por que isso? Porque muitas vezes a gente tem sentimentos e emoções, e na hora que a gente vai verbalizar isso, na hora que a gente vai expor isso, a gente não consegue expor de uma forma muito assertiva, muito clara. Então, às vezes a fala fica truncada. Então, a minha função dentro do setting terapêutico de casais é quase como mediadora. Então, por exemplo, a pessoa está falando, está reclamando sobre... toda vez que ele chega em casa, está lá, ele deixa a toalha em cima da cama, ele pisa com sapato. E, na verdade, sobre o que ela está falando? Será que ela está reclamando, de fato, dessas questões? Ou, na verdade, ela está querendo ser vista? Ela está querendo ser observada? Está querendo ser reconhecida no seu trabalho, no seu esforço em relação à casa? Então, a escuta clínica e terapêutica, ela passa por este lugar. Eu preciso entender qual que é o desejo, qual que é a necessidade real que aquela pessoa está falando. Porque, às vezes, ela está reclamando de coisas, tudo muito solto, tudo muito aleatório, mas, na verdade, ela está esboçando um sentimento ali, uma ferida. Então, aquela mulher, aquela pessoa, ela quer ser vista dentro daquela relação. Ela quer ser reconhecida no seu esforço. E aquele homem, aquela pessoa, ele quer chegar em casa e ter este lugar de acolhimento. Então, o que está acontecendo aqui? Será que é um desrespeito? Será que é uma questão de realmente não estar sendo visto? Ou, na verdade, na hora que a gente está expressando isso, a gente está expressando dores, machucados, traumas, ao invés de a nossa necessidade real? Então, a escuta terapêutica, ela passa por esse lugar de interpretação e de mediação. Então, você vai me falar o que você está sentindo, eu vou interpretar isso através, lógico, de um olhar clínico, embasado, e aí eu vou devolver isso para o outro. E aí é muito interessante que quando isso começa a acontecer, então era disso que você estava falando? Então é isso aqui que você queria dizer? E aí a gente vai ver que, na verdade, aquelas outras coisas que são, né, muito pequenas, não é a real necessidade. Então a escuta terapêutica, ela passa por esse lugar. Tem uma pergunta para fazer, na verdade 2, mas eu vou começar com uma. Calma, tem várias, mas enfim. Você falou que tem a forma individual e tem a forma em casal. Quando você está tratando um relacionamento, não é importante que seja o casal a ser tratado e não apenas ouvir uma pessoa? Fica mais dificultoso o processo terapêutico quando apenas uma pessoa busca ajuda? Perfeito. Amei a tua pergunta, porque eu acho que não tem uma resposta concreta para ela. No mundo ideal, seria muito bacana que os dois estivessem ali dispostos a trabalhar dentro daquela relação. Porém, nem sempre é isso que acontece. E aí a gente não pode anular também o movimento que uma pessoa faz e o quanto que isso pode gerar e reverberar a mudança dentro dessa relação. Eu sempre costumo dizer que é como um sistema de várias engrenagens. Então, quando você começa a modificar algum tipo de comportamento aqui, isso vai
mudar. Isso vai trazer algum tipo de diferença para dentro dessa relação. Então, no mundo ideal, seria muito bacana. Uma das coisas que eu sempre faço quando eu vou atender casais é perguntar a seguinte questão: ambos estão dispostos? Porque se não tiver, não tem o que a gente fazer. Então, assim, de nada adianta também eu ter uma pessoa dentro do setting terapêutico que não quer estar ali. Que às vezes está lá obrigada. Exato. E não está disposto a ouvir, não está disposto a conversar, não está disposto a falar, não está disposto a nada. Tá só que, que saco isso. Nossa, realmente. Fui então, obrigado assim, a ver, exato. né? Tipo assim. Então, essa forma de trabalhar, pelo menos para mim, não é a mais eficaz. Então, muitas vezes eu prefiro trabalhar com a pessoa que está disposta e aí a gente ir pensando no que a gente pode fazer, entendendo quais são as suas questões, como que a gente pode lidar com o outro. E isso vai, sim, de alguma forma, reverberar nesse sistema familiar do que estar com duas pessoas ali que, na verdade, não querem estar. Então, uma das coisas muito importantes que a gente faz dentro do setting terapêutico de casais é estabelecer limites e ordem. Então, por exemplo, se você está falando, por mais que isso esteja formigando dentro de você, evocando um monte de sentimentos, vamos deixar a outra pessoa falar, vamos dar tempo para ela, espaço para que ela fale, e aí a gente depois volta para ti. E aí, se aquilo que você for falar também for evocar sentimentos e emoções, então a gente vai trabalhar exatamente nisso. E uma das últimas coisas, assim, para a gente poder finalizar, que eu sempre digo não saiam daqui com pendências. Então, se a gente percebeu, ficou alguma coisa que te incomodou, o que foi isso? Vamos conversar sobre isso. Por isso que o atendimento de casais também é algo muito diferente de uma sessão individual. Porque, às vezes, um atendimento de casal, ele dura muito mais tempo. É isso que eu ia perguntar agora. Porque, gente, eu imagino que é tiro, porrada e bomba. Tipo assim, você falou tal, não sai com pendência? Peraí que eu tenho uma lista de pendências pra resolver com você. Então, eu imagino que eu ia ficar umas 3 horas de sessão com você. Não no meu caso agora, porque eu não tô com ninguém. Você tá bem. Mas… Tá sozinha. Eu tô bem, tô sozinha, tô solteira. Por enquanto, estou solteira. Calma. Deixei aí a dica, viu? E aí é bom que a gente também pode conversar sobre o que é necessário pra gente construir uma boa relação. Isso que eu acho muito legal da gente falar. Mas eu quero só não fugir da primeira pergunta que eu queria fazer. Sim. Perdão. Não, imagina. Vão surgir muitas aqui, viu? Mas é que senão eu vou esquecer, eu tenho TDAH. Quais os primeiros sinais que a gente percebe que o casal tá emocionalmente desconectado? Que eu acho que é importante a gente saber esses sinais, até para quem tá assistindo, identificá-los e falar, poxa, preciso procurar ajuda antes que seja tarde. Tá. Você usou uma palavra muito específica, né? Emocionalmente desconectado. E aí eu acho que a gente precisa entender primeiro o que é emoção. Entende? Porque emoção é algo muito passageiro. E eu acho que aqui a gente, às vezes, acaba encontrando um grande equívoco dentro dos relacionamentos. Eu não posso me relacionar apenas por sentimento. Eu não posso me relacionar apenas por emoção. Então, eu preciso entender por que eu estou dentro desse relacionamento. Às vezes, a desconexão emocional existe, porque eu te amo, mas você me irrita de uma forma terrível. Nunca. E aí, às vezes, esse amor muda um pouquinho, ele beira ali o ódio, entende? Então, às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são coisas efêmeras. E se a gente baseia relacionamentos em coisas efêmeras, a gente tem um problema muito sério. Então, eu preciso entender que antes de pensar, lógico, essa parte emocional é importante. Mas nem tudo que a gente gosta, de fato, nos faz bem. Não é porque eu amo uma pessoa, desejo ficar com essa pessoa, que eu devo ficar com essa pessoa, que essa pessoa me faz bem. E se a gente se basear apenas nesse aspecto emocional, a gente pode estar caindo numa grande cilada. Tanto é que você vê relacionamentos abusivos, a pessoa está ali sofrendo, apanhando, vivendo várias situações e ainda assim se mantém porque eu gosto. Então, gostar não é o suficiente. Amar não é o suficiente. A gente precisa construir uma relação baseada em muitas outras coisas. A emoção vem junto? O sentimento vem junto? Sim. Mas primeiro eu preciso saber se tem ideais, valores compatíveis, se o objetivo da pessoa está similar ao meu. Mesmo que igual a gente nunca vai ser, né? A gente nunca entra para esse lugar de nos tornamos-nos um. Isso não existe. A gente pode estar dentro de uma mesma missão,
indo para um mesmo lugar, caminhando dentro de um mesmo propósito, mas a gente nunca é um. Porque se a gente se tornar dois, se tornarem um, é sinal de que tem alguém num lugar de autoridade e alguém num lugar de subjugação. E não é submissão. Submissão é caminharmos dentro de uma mesma missão. Ser subjugado é estar exatamente nessa posição inferior, entende? Então, a gente precisa entender várias coisas. Primeiro, tem uma conexão cognitiva, tem uma de intelecto, de fato. As pessoas, a gente consegue ter diálogos, eu consigo me expressar, essa pessoa consegue entender o que eu estou expressando. Tem uma conexão de ideais, de valores, entende? Porque, por exemplo, eu quero ser mãe de 10 filhos. E aí, de repente, a pessoa com quem eu estou me relacionando não quer ser pai, não quer ter filhos. O que a gente faz? Será que nós conversamos sobre isso no início do relacionamento? Então, o meu ideal de vida é sair por aí viajando o mundo, conquistando coisas. E o meu ideal de vida, na verdade, é ter uma vida bem pacata lá no interiorzinho. Como que a gente tá? Tem uma desconexão muito grande. E isso vai gerar frustração, isso vai gerar conflito, isso vai gerar briga. Então, a conexão emocional é importante? Com certeza. Mas a gente precisa pensar de uma forma muito mais ampla para entender o que de fato faz com que um relacionamento seja duradouro. E é interessante porque estudos mostram que, na verdade, está muito mais relacionado a uma conexão, de fato, física, uma física no sentido de compreensão um do outro, está relacionado a questões emocionais, sim, mas relacionado, por exemplo, a pessoas que conseguem seguir a sua autonomia, a sua independência, a uma questão religiosa, pessoas que não perdem, sabem, a sua identidade. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. E eu acho que é toda essa situação que a gente vai poder dizer, olha, esse casal não está mais conectado. Não só o aspecto emocional. Porque no emocional, pode ser que hoje eu esteja te amando e amanhã você me irritou, você fez algo e meu sentimento já não seja mais o mesmo. Percebe? Entendi. Eu queria entrar até numa questão que você falou, eu achei muito interessante, porque a gente via antigamente, muitas pessoas acabavam se casando sem gostar da pessoa. Era muito comum. E a gente via que existia um amor ali. Esse sentimento, ele pode ser adquirido com o tempo? Muito boa. Eu acredito que sim. Por quê? Primeiro que amor é uma coisa muito doida, gente. Amor não é uma coisa que a gente consegue mensurar o que é. A gente não consegue expressar com muita facilidade o que é o amor. Eu posso dizer pra ti o que é alegria. Tenho até um emoji que mostra o que é alegria. Posso dizer pra ti o que é tristeza. Tem um emoji que mostra tristeza. Mas o que é o amor? Como que a gente define o amor? Então, amor é uma construção, amor é uma escolha, amor é uma coisa que envolve muitas outras coisas. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente é amado e nem sabe por que a gente ama. A gente se depara amando pessoas que a gente achou que nunca amaria. O que é isso que acontece? Então, sim, tem uma construção. E pensando em relacionamento, esse lugar passa pela admiração, ele passa pelo olhar que eu tenho pelo outro, pela forma como esse outro me trata, pela disposição, pelo lugar de ideal que eu tenho para a construção do meu futuro. O que eu desejo ser, onde eu desejo estar, quais são as pessoas que eu quero ao meu redor. Então, tudo isso a gente constrói, entende? Então, eu acredito sim que sentimento é importante, lógico, mas sentimento a gente adquire também, assim como a gente deixa de adquirir. Tanto é que, às vezes, eu amo a pessoa e é maravilhoso, mas chega um momento que a nossa vida não tem mais a mesma conexão. E aí acaba. E a gente vive muito iludido com os nossos filmes, com a construção histórica do Felizes para Sempre. E é interessante que o Felizes para Sempre aparece sempre naquele momento que eles casam. E depois disso, acabou, mas tem muita coisa ali. O que a gente faz depois disso? Como é que é depois? Exatamente. E é depois daquele momento que a gente precisa pensar em construir. Entende? Então, eu acho que é um caminho. Inclusive, tem muitas culturas ao redor do mundo que as pessoas se casam sem ter aquele sentimento, entende? Porque, como eu falei anteriormente, não é só sobre sentimento. Precisa ser uma construção de várias outras coisas. Eu acho que faz muito sentido. Faz todo sentido. Eu pensava muito isso. Eu falava, nossa, que cruel essa frase, né? Não basta só gostar, não basta só amar.
Eu falava, nossa, que cruel isso. É, mas a gente parando pra analisar nossas vidas, quantas relações ruins a gente entrou mas só aí, por gostar. Depois que você cresce, amadurece, vai entendendo algumas coisas, faz todo sentido. Não basta só gostar e amar, porque tem toda uma construção por trás, como você falou. De visão de mundo, tem várias outras coisas que levam a pessoa a manter aquele relacionamento, né? Exato. A ter aquilo. Porque, se a gente tirar um pouquinho desse lugar do relacionamento e pensar, bolo de chocolate, todo mundo ama. Você pode comer bolo de chocolate todo dia? Não dá. Não é saudável. Então, assim, nem sempre é só pelo aquilo que a gente gosta. E aí, quando a gente pensa em adultos, pessoas maduras, a gente não pode ir apenas pelos nossos instintos, apenas por esse lugar do gostar. Tem que ter uma outra coisa para além disso. Até coisas que se sustentam, porque esse gostar pode mudar em algum momento. Mas a gente cresce achando isso, né? Que, não, o amor é o... Não tô falando que não é importante, mas, né? Se não tiver amor, não tem nada. E você acha que essa cultura, ela é muito mais pesada pra mulher? Da mulher se ficar com um casamento por conta do amor? Eu acho que depende. Tem lugares que sim, tem posições que sim. Mas os relacionamentos hoje, por exemplo, os divórcios hoje, em maioria, hoje, né? Falando do nosso contexto histórico nesse momento, os divórcios, em maioria, hoje são as mulheres que optam por isso, né? Então, a mulher hoje, ela tem começado a reconhecer que não é só isso. Não é só o amor que é o suficiente. Esse homem não me respeita, essa pessoa não está ao meu lado, não é meu parceiro, tem uma visão totalmente diferente da minha, né? Então, e aí? Mas, sim, é um fato que ainda temos um peso muito histórico, né? Dessa posição da mulher, que a mulher precisa manter, que a mulher precisa nutrir. E aí ela fica tentando construir esse sentimento que muitas vezes não tem, porque não tem por onde ter. Porque a pessoa não é parceira, a pessoa não se dispõe, a pessoa é grosseira, a pessoa não está minimamente disposta. E a mulher fica ali tentando encontrar e gerar esse sentimento. E até muitas vezes se culpando por isso não acontecer. Então, hoje, muitas coisas têm mudado. Né? Hoje a gente está encontrando lugares para poder falar, para poder ouvir, para poder questionar. Não termos todas as respostas, mas temos pelo menos a liberdade de questionar. E de tomada de decisão. Perfeito. E também porque, em muitos casos, né, a gente vê que a mulher fica porque fala, ele me ama. Então, às vezes ele usa o fato de o amor como uma barganha, né? Então, eu te amo, mas você fica aqui submissa a uma situação que eu te coloco. Então, muitas vezes, agressão, como a gente vê. Mas aí depois, né, teve um caso que eu tive, infelizmente, o conhecimento de uma pessoa conhecida, que ela apanhava e depois ele falava, a mulher apanhava e depois o marido falava pra ela, mas isso aqui foi só de momento, eu amo você, você é tudo pra mim. Então, ela apanhava e depois vinha o discurso do amor. E ela falava, nossa, ele tá fazendo isso porque tem alguma coisa errada em mim e ele me ama. Então, olha onde o amor pode nos colocar, né? Exato. Você falando aqui, eu lembrei desse caso. E aí eu acho que é pensar, isso é amor? Não faz sentido algum, porque né? muitas vezes a gente dá nome para as coisas sem de fato questionar. Então, eu quero que você me ame, mas eu quero que você me ame da forma que eu quero que você me ame. E eu quero que você seja aquilo que eu quero que você seja. Então, não é sobre você, é muito mais sobre mim. Nesse caso que você falou, é muito mais sobre a pessoa, né? Sim. Sobre o que aquele homem estava fazendo com aquela mulher e a forma como ele usava talvez as carências, os traumas, e por isso a importância da gente voltar lá atrás e tentar entender da onde é que vem. Por que eu aceito isso? Sabe? Às vezes a gente vem de situações muito tristes no nosso núcleo familiar. A gente vê violência, agressão, violência verbal, violência física, violência patrimonial. E a gente aceita isso como normalidade, porque a gente está inserido nesse sistema que nos ensinou isso, entende? E aí, quando a gente cresce, vai para as nossas relações e, se ele me bate, está tudo bem, porque afinal de contas, eu vi isso, eu vivi isso, então está tudo bem. Na verdade, meu pai era um agressor,
Mas ele era meu pai, mas ele estava ali, ele sempre proveu a casa, porque antigamente tinha muito disso, né? Ele sempre sustentou a casa. E tá tudo bem. E hoje eu posso viver isso. Então a gente vai só reproduzindo erros, padrões de comportamento que muitas vezes não aconteceram, não nasceram nem em nós. São coisas anteriores a nós, vêm de um sistema, vêm de uma cultura. Então, a gente precisa questionar muito o que é esse lugar do amor. O que é isso que a gente chama de amor, né? E isso está muito mais relacionado à carência, à dependência emocional, do que, de fato, a um sentimento, a um afeto saudável. E é uma construção mesmo de a normalização da violência como sinônimo de amor, sendo que na verdade não é, né? Mas ela aprendeu, ela viu isso desde pequena e às vezes foi reproduzido isso ao longo de anos também. Os avós falavam: seu avô é assim mesmo, seu pai é assim mesmo. A gente escuta isso ao longo da vida e você trata isso como normal, né? Vira uma norma, né? Não é uma coisa legal, mas vira uma norma da sociedade. E muitas vezes a gente não questiona, né? Então, falta esse lugar também do questionamento, de se perceber. Será que é isso que eu quero? Não é porque eu vi isso em algum momento que eu preciso viver isso. Não é porque me faltou, inclusive, algum tipo de afeto que eu preciso permanecer nessa posição de escassez, de falta. Então, faltou um cuidado efetivo, um cuidado mais saudável, mais sadio. E aí eu entro para uma relação agora e tá tudo bem. Não importa se... Importa que ele me escolheu. Importa que ele disse que me ama. Porque no fundo, a gente quer isso. Todos nós queremos. A questão é como que isso nos chega. De que forma que isso nos chega. E se isso não vem de uma forma saudável, aí é o lugar da gente pensar. Porque muitas vezes a gente se permite. Mesmo que inconscientemente, a gente se permite estar nessa posição de abuso, enfim, todas essas coisas que a gente acabou de falar. Agora, quando a gente fala sobre um relacionamento saudável, que ele não está nessa situação de abuso, né, toxicidade, que aí realmente é um caso eu acredito que é um caso que você tem que deixar essa pessoa, pelo amor de Deus. Mas quando é um relacionamento saudável, mas ele está desgastado, quais são os principais erros de comunicação desse casal que fazem com que essas fagulhas acabem surgindo? Tá. Eu queria só, antes de responder a sua pergunta, você falou sobre... Você tem que largar, pelo amor de Deus. E eu acho que aqui tem uma coisa muito importante para a gente pontuar. Não importa religião, credo. Se colocou a tua existência em xeque, sai fora disso. Entende? Não importa que você ouviu a vida inteira que Deus quer que você mantenha essa relação. Se a tua própria existência, a vida, que, né, quem costuma acreditar nisso, acredita também que quem deu a vida foi Deus e o único que pode tirar é Deus. Então, se essa pessoa que está ao seu lado, não importa se é homem ou mulher, em maioria acontece com os homens, né? Os homens são os abusadores, os homens são, né, os que acabam indo para o crime, para as vias de fato. Mas não importa quem seja, se chegou nesse lugar da sua existência, está em xeque, não tem o que fazer. Se afasta. Eu quero reconciliar, tudo bem, mas então se reconcilia de uma forma distante. Vai tratar o que você precisa tratar, deixa essa outra pessoa ir tratar o que ela precisa tratar, e aí sim, se em algum momento vocês se curarem disso, a gente pode pensar então em retornar. Mas agora falando da sua pergunta, eu fiquei de aqui, fato... é isso. Muito obrigada por reforçar isso. Acho que é muito importante. Mas vamos lá. Você perguntou sobre a escuta, né? A comunicação. Isso, a comunicação. A comunicação tem duas grandes questões na comunicação. Às vezes eu ouço para rebater, para questionar. Eu ouço para me defender. E dificilmente ouço para compreender. O que será que aquela pessoa está falando? Entende? Essa questão de quem escuta. E quem fala? Quem fala, muitas vezes, fala dessa posição de acusação, de afronta. E dificilmente fala da sua necessidade. O que realmente eu quero? Então, como eu dei o exemplo da pessoa que começa a reclamar sobre as questões da casa. O que você realmente quer? Do que você realmente está falando? É sobre essas questões? Ou tem uma necessidade?
Então, quando a gente começa a tratar, e eu acho muito interessante, tem um casal que eu acompanho já há algum tempo, que eu sempre falo com eles, que eles às vezes começam a falar, eu falei, nossa, muito legal, agora você tem 5 e ela tem 6. Parabéns. 2 crianças birrenta. Porque daí ele irrita, ela se irrita, um faz bico para um lado, outro para o outro. Incrível, eu vou usar isso com meu cunhado e com a minha irmã. Gente, eu tô amando conversar com você. Também. Acontece, entende? E não raramente acontece. Às vezes a gente volta para esse lugar muito infantil, que é o lugar das nossas feridas. Às vezes eu não soube lidar com uma rejeição, com um abandono, que talvez nem tenha sido um abandono. Mas a minha interpretação naquele momento, eu chorei, gritei, minha mãe não veio, minha mãe não apareceu, ela me abandonou. Aquela sensação de desamparo, que é real, que é legítima, mas que não necessariamente é um desamparo, de fato fica registrado em nós. E aí, quando eu estou falando com o meu parceiro de vida e ele simplesmente me ignora, isso me leva de volta para aquele sentimento do abandono, para aquele sentimento da rejeição. E muitas vezes eu estou falando daquele sentimento e não de fato dessa situação aqui. Nossa, mas isso me deixa muito irritada, viu? Quando eu tô falando com uma pessoa de uma coisa lá do fundo e a pessoa tá tipo assim, tá bom. Nossa, que descaso! Pois é, e aí a gente precisa entender o que é dessa comunicação, o que está acontecendo nessa comunicação. Ou eu estou errando do jeito que eu tô me comunicando com a pessoa, ou a pessoa também está errando na forma de ouvir. de ouvir. Sim. Que aí ela tá ouvindo, tipo, Não tá. tem uma escutativa, Beleza. talvez. Isso. E outras coisas para além disso que a gente está falando, mas que eu acho que é importante pontuar. Eu vou discutir bem naquele momento que o outro está morrendo de fome. Entende? Eu vou conversar naquele momento que o outro está morrendo de fome. Não funciona. Pelo menos eu, com fome, fico... Alteradíssima. Meu humor não fica bom. Nem Aí chega eu perto. decido conversar no momento em que o outro está extremamente cansado com sono. Então, assim, a gente também precisa ter alguns pontos de observação. Eu quero me comunicar, eu quero falar, mas eu simplesmente quero falar, eu quero chegar em algum lugar com isso que eu estou falando. Entende? Então, a gente precisa entender, a gente precisa se responsabilizar um pouco mais sobre aquilo que nós estamos falando, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, eu quero comunicar algo. Mas o que eu quero comunicar? E acho que é muito característico das mulheres a gente trazer tudo de uma vez. Então, a gente bota tudo dentro de um saco e sai falando. Toma, que é seu. Toma, se vira Porque com na isso. semana passada Porque o ano passado, você me deixou falando sozinha. Perfeito. aí você traz um histórico de uma coisa que às vezes você não falou naquele momento, mas que não tem nada a ver com a situação. Exato. Traz ali. Exato. E aí, o que eu costumo dizer sempre para os casais. E aí, quando é que vocês vão aprender a botar ponto final? Nossa. Conversou? Resolveu? Alinhou? Ponto final. Porque imagina, se a gente pensa numa relação duradoura, como é que você vai carregar 10 anos de coisinhas que aconteceram? Nossa. A gente Você carrega. lembra? Aí eu carrego. Você lembra quando a gente se conheceu? Você lembra aquela Gente, eu mensagem carrego do muito. WhatsApp em Exato. 2004? E aí tem 2 pontos. De fato, a gente precisa chegar nesse lugar de verbalizar e de concluir, de fato, as situações. Então, isso aqui tá me incomodando, isso aqui não tá bacana, eu gostaria de tal coisa. Entende? O que você pode fazer por isso? E aí, quando a gente pensa em reciprocidade, quando a gente pensa num relacionamento saudável, a gente pensa no quê? Num equilíbrio. Nem sempre a gente vai pensar igual, né? Às vezes a gente pensa que um bom relacionamento é um relacionamento que não tem conflito. Falácia, mentira. Porque o conflito é inerente da existência humana. Agora, conflito não é confronto. São coisas totalmente diferentes. A gente pode conflitar em ideias, pensamentos, opiniões e ainda assim ter uma relação extremamente saudável. Eu e Andréa. Verdade. Perfeito. Verdade. Nós temos um relacionamento que a gente não concorda. Você fez isso, não era pra ter feito, mas eu te amo e tudo bem. E depois tá tudo bem, acabou, sabe? A gente falou aquilo que a gente precisava. Amiga, respira, você é muito ansiosa. Eu falei esses dias pra ela. No áudio, No outro dia eu amiga. mandei, olha, a gente precisa resolver isso, isso e isso. Não, eu entendo. E acabou. Foi. Perfeito? É exatamente isso. E é interessante que a gente faz isso com relacionamentos de amizade. E a gente tem muita dificuldade em fazer isso em relacionamentos afetivos. Verdade. Né? Porque, em alguma medida, a gente espera que aquele outro seja aquilo que a gente espera que ele seja. É a projeção.
Então, assim, eu quero ser amada, mas eu quero ser amada do jeito que eu quero ser amada. Não é do jeito que você me ama. Entende? E a forma como você me ama pode ser muito distante da forma como eu idealizei esse amor. Entende? Então, a gente tem que trazer esse nosso ideal também para o campo da realidade. Talvez você não vá viver esse ideal de amor, esse ideal de pessoa. E hoje acho que é uma questão também, né? Porque a gente faz um checklist para ter um relacionamento. Ele precisa ser assim, 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 assim. E se ele pisar fora da linha um pouquinho, já não serve. Nossa, mas isso está sendo muito utilizado. Mas muito. Inclusive, amigo, desculpa. Mas eu tava conversando com um amigo, esses dias e ele tem um caderno. E aí ele me mostrou o caderno. Eu falei, mas aí eu não vou me relacionar com ninguém. Ah, mas eu estudei, eu tô cansado e não sei o quê. Eu não vou ficar me relacionando com qualquer coisa. Eu falei, então, tudo bem, até aí, ok, né? A gente faz uma prévia. Mas também, se eu for listar... Então, mas aí é porque, em alguma medida, nós deixamos de lidar com as nossas questões. Porque se eu olho para mim internamente, eu sei que eu tenho buraco. Eu sei que eu tenho falhas. Eu não sou esse ser completo, pleno, iluminado, imaculado. Não sou. Não sou. Entende? Então, se eu tenho esse olhar, sabe, para mim, para entender, olha, nossa, tem hora que a Mayara é difícil, viu? Tem hora que a Mayara perde um pouco a paciência, altera o tom de voz. E quando eu reconheço isso em mim, quando eu reconheço a minha humanidade, aí eu abro espaço para reconhecer a tua. Inclusive, relacionamento está baseado nisso. Muito mais do que sentimento, entende? Então, ter essa lista é muito perigoso? Ou diria que não? Depende. O que está dentro dessa lista? Primeiro, a gente precisa, sim, de fato, ter o lugar do nosso ideal ali. Não, sim. O que eu quero para minha vida, o que eu quero como objetivo, qual é o tipo de pessoa que eu quero me relacionar, o que é aceitável, o que não é aceitável e o que é negociável. Porque tem coisas que são negociáveis. Ah, eu quero ter 5 filhos, você quer ter 2? Tá bom, 2 tá bom. Ah, não quero ter filhos. Ah, tudo bem, isso é uma coisa que para mim tá confortável. Eu posso encontrar caminhos de lidar com isso. Como que é a questão financeira? Essa pessoa, eu preciso desse homem que vai suprir tudo, que vai, né, que vai pagar, que vai... Tá, mas e se eu tiver... E se for uma outra pessoa? E se for uma pessoa que está em ascensão? Se for uma pessoa que está se dispondo ao crescimento, ao desenvolvimento? Eu não vou ficar com aquela pessoa porque ele não chegou no lugar onde eu idealizei que seria perfeito? Não tem o salário, né? Nossa, tem esse lugar. Eu acho que as nossas mães, não digo, mas assim, as nossas gerações mais antigas sempre falavam, né, gente? Pai pobre é burrice. Não, pai pobre é destino. Marido pobre é burrice. E a gente cresce acreditando que a gente tem que procurar um cara que tenha dinheiro que vai suprir as nossas necessidades e a gente se tornar quase que uma dependente financeira dele. Exato. E aí que tá o grande problema. Por que os relacionamentos às vezes não chegam ao fim? Porque eu tô dependente desse outro financeiramente dizendo. Não criei a minha autonomia, não consegui me desenvolver enquanto pessoa, achando que esse outro é obrigado a suprir. E peraí, teu pai e tua mãe são obrigados a alguma coisa, né? Pensando que, obrigado entre aspas também. A gente pensando em seres humanos com bom senso, que vai pegar um bebezinho, um filhotinho de humano, vai cuidar, vai amparar, porque a gente nasce desse lugar de desamparo. Só que pouco tempo depois desse primeiro momento, a gente já começa a querer engatinhar, a gente começa a querer a descobrir as coisas. A gente vai lá... Eu estava atendendo uma paciente ontem, eu achei muito bonitinho, porque o filho dela, bem devagarzinho, entrou e pegou uma coisa na geladeira e ela falou, olha isso aqui, como é que pode? Eu falei, olha isso aqui, como é que pode? Que autonomia? E aí chega a gente na vida adulta e a gente quer depender desse outro, quer que esse outro tenha condições de fazer tudo por nós, como se a gente fosse seres incapacitados. Aonde que isso acontece? Por que isso? Então, assim, é infantilizar, inclusive. Acho que esse pensamento é um pensamento que acaba infantilizando o nosso papel. E aí, se eu gosto do outro assim pelo que ele é, e quando nós começamos a nos relacionar, esse outro deixa de ser o que ele é, e começa a se tornar uma coisa diferente disso, no sentido de que entra para esse lugar de ser subjugada, de deixar, de perder a sua autonomia, de perder a sua identidade. Porque tem muitas pessoas que até o momento do relacionamento, elas se dispõem. Então, elas vão, elas se arrumam, elas trabalham em si. Depois que elas alcançam um relacionamento, esquece. É um abandono de si.
E aí é interessante que quando você vê o divórcio, você vê vários videozinhos desse, né? A pessoa tá, não me quis de tal jeito, depois divorciou, uau, a pessoa mudou. Mas eu por que fiquei que você não maravilhosa fez depois do isso? meu divórcio. Isso é bom também. Isso é bom também. Mas a gente precisa pensar nesse lugar de não se perder enquanto estamos dentro de um relacionamento. Porque esse se perder, muitas vezes, vem de vários lugares também. Então, é lógico, aqui a gente está falando, né, de coisas muito pontuais. Mas é um lugar para a gente olhar. Por que eu estou me abandonando? Por que eu deixei de ser eu? E por que isso acontece? Você consegue me explicar alguns fatores que eu fiquei muito curiosa? Porque isso acontece muito. A gente vê mulheres que... E homens também, Sim. tá? Mas é que a gente... É mais nítido, né? Porque as mulheres, elas se arrumam, tem a questão da vaidade. Mas a gente vê que a mulher se abandona depois do casamento. Sim. Acho que porque entra muitos fatores. Lógico que aqui, né, a gente está falando de uma forma ampla. Cada pessoa, uma pessoa... E aí a gente talvez teria que tratar com cada um no seu individual. Mas dá pra gente ter um olhar sobre isso. Muitas vezes a mulher... Nós, enquanto mulheres, somos múltiplas. Somos facetadas. E talvez seja a composição de tudo isso que nós somos que de fato nos faz, né? Que nos torna esse ser. Mas o que acontece? Muitas vezes a mulher entra para a relação... E quando ela entra para a relação, ela sai daquela posição de mulher solteira e ela entra, né, que era um indivíduo, um sujeito ali, e ela entra para uma relação de parceria e quase de um. E se eu sou um com o outro, o que acontece? Alguém morreu, alguém deixou de existir. Entende? Então, muitas mulheres, ou elas fazem isso no momento em que elas se casam, porque elas acreditam nesse lugar do somos um, ou no momento da maternidade. Porque daí, de fato, aquele filhotinho de ser humano, ele depende. Não é como os outros filhotes, né? Então, ele demanda. Então, ele demanda e demanda por um tempo. Aí também a importância da gente ter uma rede de apoio e tudo mais. Para que essa demanda não se torne para a vida. Porque tem mulheres, por exemplo, que, ok, o filho nasceu, naquele primeiro momento ela está ali, ela está se desdobrando para cuidar, para nutrir, para suprir. De repente, o filho está com 30, 40 anos e aquela mulher ainda está naquela posição. Entende? E aí as mulheres também que são independentes e autônomas tendem a casar com esses filhos aí dessas mulheres, que são os filhinhos da mamãe, que dependem de tudo. Por quê? Porque eles veem esse lugar da mulher poderosa, que resolve, independente, e eles vão procurar isso. E muitas vezes a mulher que resolve, poderosa, independente, ela quer exatamente um colo, um aconchego. Ela quer alguém que ela consiga controlar, talvez? Também. Alguém que ela possa controlar, alguém que vai estar ali, que vai dar esse lugar, né? Afetivo, carinhoso. Quase maternal, né? Maternal, exato. Então, um dos fatores, né, que a gente percebe dentro dos relacionamentos é esse abandono do eu. E aí eu costumo sempre dizer, a gente precisa entender qual é a hierarquia da nossa vida. Então, sou eu, o meu relacionamento, filhos. Porque se também os filhos vão para esse lugar do relacionamento, por exemplo, faz 10 anos que essa criança está dormindo na cama do casal ainda. Quando é que isso vai acabar? Eu acho isso um absurdo. Quando é que esse casal vai voltar a ter essa intimidade? Coloquei 10 anos, é demasiado. Não, mas tem. Acontece. Muito. A gente se surpreende, às vezes, com essas coisas. Acontecem. Então, assim, qual que é a figura da mulher, qual que é a figura do homem? Nesse momento, e é lógico que isso também é um papel que pode ser transitório, né? Mas nesse momento, o homem entra, muitas vezes, com esse lugar do limite. Entende? Com esse lugar da castração, que é necessário. A gente não pode ceder a todos os nossos desejos. A gente precisa, em alguma medida, castrar um pouquinho. Então, porque a gente precisa de limite. Porque, inclusive, se a gente não tem, em algum momento a vida vai lá e nos mostra que você precisa ter. E te dá o limite, querendo você ou não. Você tem ou você aprende na força. Exato. Então, acho que é isso. Respondi a sua pergunta? Não, maravilhoso. Eu juro, 4 horas de conversa seria pouco. Eu acho que se eu não perguntar um negócio aqui que eu quero, a André vai tocar o barco aqui. Porque eu também tenho Eu tô quietinha agora. Não, eu sei. É só pra gente voltar aqui. Porque é uma coisa muito importante. Que eu acho que faz todo sentido te perguntar. Qual os principais erros de comunicação que você vê hoje, até atendendo mesmo
que vão desgastando e gerando conflitos nas relações. Eu queria que você comentasse sobre isso, que eu acho muito importante. Certo, acho que entra para aquilo que eu estava falando, de não comunicar o desejo, entende? E de não ouvir para entender. Eu ouço para me defender, eu ouço para justificar, eu ouço para um monte de coisas menos para entender. Então, muitas vezes a gente não fala de fato o que nós necessitamos e não estamos dispostos a ouvir o que de fato precisa ser ouvido, entende? Eu preciso entender, porque às vezes eu preciso olhar para ti com um olhar de amor, de compaixão. Entender? Nossa, ela tá falando daquele jeito, mas deve ter acontecendo alguma coisa. TPM, tudo bem que muitas vezes as pessoas justificam tudo, né, por conta disso. Homens ou mulheres, né? Os homens, é louca, tá na TPM. A mulher, nossa, tô na TPM. Então, a gente também precisa ponderar. Mas que é uma questão hormonal, biológica, que altera, que influencia? Sim. Então, eu preciso entender. Tô falando algo para ele, mas ele veio de um dia cansado, de um dia cheio de trabalho, está acontecendo outras coisas. Eu preciso ter esse olhar, entende? Então, eu preciso... Quando a gente vai se comunicar, a gente precisa... Lógico, a comunicação verbal é importante, mas a gente precisa ter esse olhar um pouco para além. Eu preciso entender qual a comunicação corporal que essa pessoa está dando, porque às vezes a pessoa está desgastada, a pessoa está cansada. Eu preciso entender o que eu estou falando por quê, o que eu quero com essa fala. Eu só quero falar? E aí eu tô falando do quê? Dos meus traumas, das minhas dores? Ou eu tô falando de algo que realmente está acontecendo aqui? Porque às vezes a gente se pega falando de coisas que na verdade não é nem isso. Uhum. Entende? Então acho que ter esse olhar introspectivo primeiro para iniciar um diálogo. Saber o que eu quero falar, o que eu quero comunicar. E aí, eu estou disposta? Eu estou disposto a ouvir o que o outro tem a dizer? E se isso que eu perguntei gerar uma resposta da qual eu não quero ouvir? O que eu faço com isso? Então, a gente precisa ter esse lugar. E aí, sim, eu acho que aqui entra um lugar do amor. É somente com amor, de fato, que a gente pode pensar quantas vezes eu posso considerar, eu posso perdoar, eu posso dar disposição, entende? Que é uma coisa que não é assim tão palpável. Só quem está dentro daquela relação é que sabe. Lógico, acho que é sempre bom reforçar. Colocou tua vida em risco, tá nesse lugar da falta do respeito, tem uma perda patrimonial, não, aí já são outras coisas, aí não tem mais diálogo. Aí a gente precisa ir para outros caminhos, justiça e assim, tudo mais que for necessário. Sim. Entende? Mas enquanto tá nesse lugar de uma relação saudável, é isso, é compreender, é ter esse olhar de compaixão, de amor e de servir. Entende? Porque também acho que esse é um grande problema. Hoje a gente entra para as relações com zero disposição a servir. Só querendo ser servido. E aí a gente está num problema, tá com um problema muito grande. Entende? Então, assim, nem sempre é pelo que você merece. Entende? Mas é por eu saber quais são os seus valores, quais são os seus ideais. Por eu saber tudo aquilo que você já fez por mim, tudo aquilo que você está disposto a fazer. E por isso, então, eu te perdoo hoje. Por isso, então, eu deixo passar isso aqui. Percebe? Não é só por esse momento aqui presente. E a gente confunde muito coisas que são efêmeras com uma construção, com coisas que são mais, sabe, duradouras. E se a gente não tiver esse olhar para entender, isso aqui é algo que aconteceu, mas é pontual. E dá para ser revertido, dá para ser relevado. Esse tipo de coisa aqui, não, isso aqui já não dá mais. Então, a gente precisa ter esse discernimento também. Estabelecer limites, né? E sustentar os limites. Porque é difícil. Eu ia te perguntar uma coisa aqui, mas eu acho que vai ser muito... Você quer perguntar? Eu ia... É rápido. Pergunta, porque agora eu fiquei curiosa também. Não, é rápido. É essa questão que você falou do perdoar. Isso se aplicaria em casos de traição? Poderia se aplicar? Poderia se aplicar. Tem muita gente que perdoa a traição. Não, é direto. Acontece todo dia a gente vê. Mas assim, tem pessoas que são mais rígidas em relação a isso. Mas poderia se aplicar em algo pontual, em algo recorrente? O que você costuma orientar? Coisas interessantes aí pra gente pensar. Que também entra pra esse lugar do que não é palpável. Né? Porque vai depender de cada... Vai depender de cada situação, de cada relação. E mais que isso, traição... Tá bom, a traição foi física?
Mas e todas as outras possíveis traições que vão acontecendo durante esse relacionamento? O problema foi a infidelidade? O problema foi a deslealdade? A pessoa te traiu porque, sei lá, olhou para alguém e falou, nossa, que pessoa maravilhosa, que tesão, e cedeu? É ruim, mas é um lugar para a gente pensar. Agora a pessoa foi lá e traiu, e junto com isso destruiu você, falou coisas absurdas, foi desleal, te roubou, porque às vezes na traição entra essas outras coisas que às vezes a gente não olha, a gente fica muito apegado a essa questão sexual e esquece dessas outras muitas coisas que precisam ser observadas. E aí tá também um motivo pelo qual eu preciso saber com quem eu estou me relacionando. Se essa pessoa em algum momento errou e desviou um pouquinho daquilo que é o caráter dela, ou se de fato esse é um problema de caráter. Essa pessoa nunca foi fiel, essa pessoa nunca foi leal. Você vai perdoar o quê? Quem faz? Eu costumo dizer a seguinte frase, para resumir, eu acho que seria isso. Quem faz uma, não necessariamente faz duas. Quem faz 10, faz 11. Ah, sim. E com toda certeza. Eu acho que isso já explicou. Já explicou. Tá bom, eu vou deixar a Andréa, porque senão... É porque você fala, mas eu achei ótimo, porque a é. gente vai entrar na questão da sexualidade. Que Perfeito. eu acho que é muito importante a gente falar sobre a sexualidade dentro da terapia de casal. Porque, enfim, a questão da traição, por exemplo, a gente fica muito ligado a essa questão sexual, sendo que às vezes é o final, né, da linha ali de um problema muito maior. Então explica um pouco pra gente. Essa questão da sexualidade já parte de um princípio que é um grande tabu. Nós não falamos sobre sexualidade. E quando falamos é sempre desse lugar muito do eu sou, eu posso e não é nada muito construtivo de fato. Então, um dos problemas é que por não se falar, por não ter uma educação sexual, a maioria das vezes a formação das pessoas vem através da pornografia. E tem um grande problema, que parece óbvio, mas que não é. Pornografia não é realidade. E muitas pessoas, elas vêm para os relacionamentos, elas vêm para a vida sexual delas com aquele ideal, com aquela fantasia, com aquela coisa que eles viram na pornografia, achando que aquilo é real. E aí se frustram. Então, a gente precisa entender várias coisas. O que é o sexo para mim? O que é o sexo para minha relação? O que é o sexo para o meu parceiro, para minha parceira? O sexo, ele pode ser esse lugar de procriação biológico? Pode. O sexo pode ser esse lugar de intimidade? Pode. Pode ser um lugar de entrega, de vulnerabilidade? Pode. Pode ser um lugar de intimidade? Pode. Pode ser um lugar de confiança? Pode. Pode ser um lugar de dominação? Pode. Pode ser uma moeda de troca? Pode. Pode ser um trabalho? Pode. Então, assim, o sexo pode ser muitas coisas. E às vezes a gente acha que o sexo é só uma coisa só. E não necessariamente. Então, eu preciso primeiro entender o que é o sexo na minha vida. O que é o sexo dentro de uma relação? E aí, o sexo dentro de uma relação, ele precisa passar por vários lugares. Ele precisa passar por esse lugar de procriação, em alguma medida, se os dois assim estiverem dispostos. E acho que isso precisa ser conversado também, porque muitas vezes algumas mulheres elas entram em relações sem conversar abertamente sobre isso. Elas são enganadas durante anos e aí elas vão se deparar com 35, 38 anos. Não engravido. Por quê? Na verdade, tinha uma questão ali. Aquela pessoa não queria engravidar. E aquela mulher não sabia disso. Ah, mas como não sabe? Acredite, esse tipo de coisa pode acontecer. E aí essa mulher se vê numa posição que agora uma gravidez já seria um lugar de risco. Então, a gente precisa entender. A gente precisa entender como que a gente vai construir esse lugar. O sexo precisa ser um lugar de intimidade, às vezes um lugar de reconciliação. Às vezes, dentro desse lugar da comunicação que a gente estava conversando, o sexo pode ser isso, entende? Eu posso comunicar através daquele ato algo muito, muito profundo, muito íntimo, entende? É um lugar, é o meu corpo, é um lugar muito específico, sagrado talvez até, entende? E aí, para quem que eu estou dando isso? Para quem está tendo acesso a isso. Então, a gente precisa ter vários questionamentos. Inclusive porque, muitas vezes, e essa também é uma questão que acontece principalmente com as mulheres, nesse sentido.
a gente vem de um país onde a sexualidade está aí. Tudo e qualquer coisa que você vai comprar tem um sex appeal ali. Tem uma mulher que ela tá assim. E muitas vezes as mulheres, elas vivem dessa forma, mas quando elas entram para um relacionamento, a sexualidade não é um lugar. Então, são mulheres que às vezes você vê no Instagram, você vê fotos, você vê isso, aquilo, e você fala, nossa, a mulher é muito bem resolvida com a sexualidade dela, porque ela não tem vergonha e tudo mais. Porém, quando entra para o relacionamento, tem um monte de tabus. Não se conhece, não percebe o seu corpo, não reconhece o seu corpo. Costumo dizer que sobre sexo as pessoas sempre mentem. Ou elas mentem para mais ou elas mentem para menos. Mas que elas sempre mentem, elas sempre mentem. Então, a gente precisa pensar exatamente isso. De onde vem a nossa construção? E como é que a gente faz isso, então, Mayara? Bom, através do diálogo, através da disposição. E é interessante porque os casais não conversam sobre sexo. É isso que eu ia falar. Porque parece que é um tabu tão grande na nossa sociedade, que é um país tão cheio, né? Tão sexual, mas ao mesmo tempo tão recatado quando é assunto falar sobre sexo, porque expor o sexo tudo bem, mas falar sobre sexo é uma coisa tão absurda que os casais dentro do relacionamento, a gente não fala sobre intimidade, às vezes sobre o que a gente gosta que o parceiro faça, o que a parceira, né, faça. A gente não se sente com essa liberdade dentro do relacionamento. Você acha que isso é uma coisa que pode estar minando às vezes a relação? Mas com toda certeza. E isso começa no sujeito, entende? Se eu, enquanto indivíduo, não me abro para entender o que é que o meu corpo gosta, como que é, qual é o toque, é mais firme, é mais delicado, como que é isso dentro de mim, aonde que está o meu desejo, o que me desperta, entende? Se eu não abro para esse lugar de compreensão, dificilmente, primeiro de compreensão minha, dificilmente eu vou dar acesso para outra pessoa, porque não tem acesso, nem eu tenho acesso. Então, as mulheres, eu costumo dizer que biologicamente era para ser igual. Só que o desejo do homem está muito mais para fora do que o desejo da mulher. Então, nós, mulheres, temos um lugar do desejo que é o desejo responsivo. Que o que é isso? Ele responde a um estímulo externo. Entende? A gente precisa entender também que o desejo sexual, ele acontece no corpo? Sim, mas não só. E para as mulheres, principalmente, não. Então, tem esse lugar da imaginação. E por isso que também a pornografia está num lugar muito complexo. Porque o nosso imaginário alimenta o nosso desejo, alimenta a nossa libido. E se o nosso imaginário está dentro de um lugar deturpado, está dentro de um lugar irreal, porque é irreal, entende? Tudo aquilo que está dentro da pornografia é irreal. E se tá ali e você vem para a realidade não tem o mesmo som, não tem a mesma performance, não tem as mesmas poses, não é do mesmo jeito, você começa a se frustrar. Então, a mulher, ela também precisa perceber e se dispor a entender que parte do desejo dela é responsivo, é resposta a um estímulo externo. E os homens, por sua vez, pensando em casais heteronormativos, né? Eles precisam ter esse olhar também, de entender que talvez eu precise fazer algo mais do que só chegar ali e pronto. Porque não é isso. E não é isso por quê? Porque é exatamente o lugar onde o sexo está para mim. Então, o sexo está num lugar de afeto, de cuidado, de afago. É ali que ele tem que ir. É ali que ele tem que ir. Mas se eu não sei essa resposta... E por isso que é a importância o diálogo e todo esse entendimento. Mas se a mulher também não sabe onde fica mais difícil ainda da pessoa, do parceiro entender. Descobrir, exato. E aí, a gente pode fazer isso, inclusive, que é interessante também, porque as pessoas às vezes não pensam nisso, mas o sexo também é uma construção. Entende? Eu também posso ir dizendo para o outro o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu gosto. E é interessante porque o sexo ele é muito particular de quem está ali fazendo. Não significa que você vai fazer sempre igual com pessoas diferentes. Então, você precisa entender e perceber também o que o seu corpo está dizendo ali. E às vezes a gente está tão desconectado do nosso corpo que a gente não reconhece os sinais, que a gente não percebe quando tem ou não uma satisfação, uma libido acontecendo. Então, um dos caminhos seria, de fato, esse lugar do diálogo. De compreender do que a gente chama de jogos sexuais, entende? E é isso, não é lindo, não é íntimo. Isso é muito Poderia legal. ser exatamente dessa forma, se a gente se permitisse
entende? Deus do céu. Eu queria muito falar mais. Tô triste. Falamos muito. Nossa, eu tô refletindo. Gente, como que é? Olha, passou muito rápido, né? Muito, mulher, você é muito boa. Você é muito boa. Ah, que bom. Nossa, eu quero muito várias sessões. Várias. Mas já caminhando pro final, eu queria que você primeiro falasse com o público de casa, que às vezes está passando por uma crise no casamento e que não é um caso, né, de separação, que ainda tem salvação, que ainda tem como resgatar essa chama mesmo, para que isso continue sendo construído de forma linda. Passa esse recado para as pessoas. Uma mensagem, né, que você acha que seja pertinente. Bom, uma frase bem simples, mas que eu acho que ela diz muito. Enquanto houver disposição, há caminho. Entende? Não importa qual seja a situação. Se as pessoas estiverem dispostas, a gente pode encontrar caminhos. Então, estejam dispostos. Se abram para o diálogo, para a compreensão, para a compaixão. Sirva se necessário. Não é só por aquilo que a pessoa está fazendo naquele momento. Talvez seja por toda uma construção. Entende? Então, acho que uma frase pequenininha, mas que resume bem, é essa. Enquanto há disposição, há caminho. Maravilha, e faz todo sentido. Maravilha, Mayara, fala pra gente as suas redes sociais. Como as pessoas podem marcar um atendimento com você, como que funciona? Deixa pra gente seus contatos. Mayara com y.tavares.pc. Super fácil. Super fácil. Procurem a Mayara, então. Ela é sensacional, a gente. gente. Eu tô assimilando hipnotizada. ainda tudo que ela Ai, falou. gente, muito obrigada. Muito bom. Não, foi maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai deixar Obrigada. o arroba na descrição do vídeo. Tudo tranquilo. Tá ótimo. E é isso, o site também. Muito obrigada, Mayara, Eu que de agradeço. verdade. Foi Prazer. assim, maravilhoso. Que bom. Amei trocar, ter essa troca com vocês. E E que volte venham pra falar mais, de mais exato. coisas. Não, porque a gente que já tem muito assunto. Nossa, tem muita coisa aqui na minha cabeça. Sim. Muito obrigada. A gente vai ficando o ponto de entrevista vai ficando por aqui. Mas não se esquece de se inscrever no nosso canal, receber as notificações toda semana. Tem episódios novos chegando. E esse da Mayara aqui foi sensacional. Muito obrigada para todos que estão assistindo. Estamos em todas as redes. Não se esqueçam de se inscrever em todas as redes, né, Patrícia? Todas as redes. Spotify, Instagram, YouTube, todas as redes. Siga e acompanha. Tchau. Um beijo e até a próxima.